E a Raizen vai divulgar seus resultados daqui a aproximadamente 2 semanas, 13 de agosto. E tem muitos aí aguardando esta divulgação de resultado, porque, enfim, parece que boas notícias, né, estão por vir. Por quê? Há uma prévia operacional com um crescimento bem robusto, tanto na moagem quanto também no etanol de segunda geração. Aqueles que investem em Raizen ou ficam de olho nela sabem como é importante essa questão aqui do etanol de segunda geração. E muitos bancos já começam a ficar de olho, já começam a fazer aqui as suas estimativas em relação à Raizen. Uma coisa interessante, a ação cotada abaixo, né, dos R$ 3,20, na verdade, cotação atual 3,05. No último mês ela já acelerou, ela saiu aqui da casa de 2,87, né, o que estava um preço bem baixo, uma das mínimas históricas, e agora já vem registrando aí uma alta de aproximadamente 6%. No anual, 25% de queda, pessoal. Ela vem se recuperando a partir aqui de junho, né, que mostra um crescimento de 15%. Nos últimos 12 meses, queda de 27%. E, no geral, está bem abaixo, quase 60% desde o seu IPO. Muitos apostaram neste IPO, mas o que a gente diz sempre aqui no nosso MIC, né, o método do investidor consciente, fica fora de IPO, ok? Muito bem. Uma coisa que a gente pode observar também é a questão dos dividendos, né? Ela começou a pagar bons dividendos, até entrando, né, nessa questão aqui dos 6%. Aquele clube de ações que pagam acima de 6% de dividendos, né? Seguindo lá a lógica de Barsi e também de Bazin, né? Uma coisa também que a gente tem que observar é que o ágio dela está diminuindo um pouquinho, ou seja, preço sobre valor patrimonial, você vai pagar um ágio de 50%. Lembrando que ela é uma empresa que está fazendo muito investimento, isso porque vem diminuindo bastante a questão do lucro, é que ela está injetando muito em CAPEX. Até mesmo alguns bancos e casas de análise estão falando que daqui para frente o CAPEX vai diminuir, o lucro vai vir. Vamos observar. A Raizen entra bastante na tese lá do Peter Lynch, né, onde fala sobre o PL quando são ações de empresas cíclicas, ou seja, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Você não deve observar um PL baixo. Na verdade, você tem que observar a relação de preço por lucro alto. Por quê? Porque você tem que pegar a empresa quando o lucro está baixo, isso em empresas cíclicas, tá? O PL fica distorcido, como nesse caso, e aí você entra nesse momento e depois o preço se ajusta ao lucro e você surfa tudo isso daqui. Então, a gente explica um pouco mais disso lá no nosso método do investidor consciente, né? A gente vai falar mais disso para frente, né? Vai trazer novidades aí para vocês, tá bom? Isso daqui segue muito aí a lógica de Peter Lynch. Ação cotada na casa dos R$ 3, o que é bem interessante. E quando a gente olha aqui na questão de valuation, as margens estão melhorando. Já chegou a ser negativa, quando a gente observa que há a questão de margem líquida. As margens estão comprimidas, mas isso é circunstancial. Novamente, estratégia de Peter Lynch aqui, né? Ação commodity pressionada pelas suas commodities, aproveitar quando está lá embaixo para poder começar a montar a posição. Também está baixo, tá? Outra coisa que a gente pode observar aqui, a questão dos dividendos, olha, se eu pegar nos últimos 5 anos, a gente consegue tirar aqui mais ou menos um valor meio que por cima dos dividendos. 24 ainda não terminou, né? Trabalha com esse ano safra sempre atrasado, mas vamos tirar aqui uma média de 15 centavos. Vamos ver o quanto que ela sairia, né? 0,15 dividido por 0,06, a gente vai olhar aqui, R$ 2,50. Então, desse ponto de vista, como os dividendos ainda estão baixos, o momento foi mais ou menos aqui por volta dos 2,50, né? Quando que ela chegou em 2,50? Olha lá, chegou em 2,40 em março de 2023, depois tocou de novo aqui 2,70 em junho de 24, que a gente consegue ver bastante efeito cíclico dela, né? Muito bem. Então, aqui, de acordo com essa precificação aqui, está um pouco distante. Mas vamos dar uma olhada na nossa precificação com base em valuation, né? Antes, deixa eu só dar uma passada na questão dos contratos de aluguel para ver se não tem muita influência do aluguel no preço delas. Então, eu recomendo sempre que você, no caso aqui eu utilizo o Invest Site, né? Eu pego aqui o ticker da ação, eu venho aqui em aluguel e posição,
E primeiro, eu observo se a quantidade de ações alugadas está aumentando, né? Isso pode influenciar na questão do preço por causa de venda descoberta. Está aumentando um pouco aqui a questão de ações alugadas, está vendo lá no gráfico? Está chegando aqui a 1,5%. Você fala assim, poxa, mas é pouco. Mas para uma empresa como a Raiz é muito, tá? Então está aumentando aqui, tem uma tendência de aumento na questão de ações alugadas. Essas ações alugadas vão à venda descoberto que pode jogar o preço para baixo, tá, pessoal? E vamos ver o prêmio que eles estão pagando para os contratos de aluguel, né? Aí você também pode usar a dupla remuneração. Não, está bem baixo, já chegou a ser mais alto, chegou a ser 28%. Agora o aluguel está baixo, né? Como se fosse um dividendo aí, ó. Anualizado, 0,5% nem compensa, tá bom? Então aqui a questão dos aluguéis não tem um prêmio muito grande. O aumento da quantidade de ações alugadas é baixo, né? Assim, tá crescendo, mas num parâmetro assim, meio que entre normal e chamando um pouco a atenção, sinalzinho amarelo, mas o prêmio está baixo aqui. E para a gente finalizar aqui a questão do valuation, né, de Raizen, nós vamos utilizar o nosso painel inteligente. Já estamos chegando a quase 500 acessos aqui, então caso vocês queiram acessar, eu vou deixar aí para vocês o link na descrição e também nos comentários. É bem simples, eu venho aqui, coloco o ticker da ação, sempre em maiúsculo, raiz 4, né, que é a ação que a gente vai observar, e a gente consegue ver aqui que, de acordo com a lógica de Benjamin Graham e também de Joe Greenblatt, a ação está cara. Vou até usar o nosso recurso de desenho aqui e explicar o porquê. Está cara porque para eles o preço justo seria por volta de 1,53, haja visto o ROI muito baixo e há aqui um teto no preço sobre valor patrimonial, aquele ágio que a gente comentou. É claro que esses dois aqui são base fundamentalista, né? E a gente havia mencionado a questão do Peter Lynch, que fala sobre ações cíclicas, especialmente quando você tem um PL contrário. Isso a gente fala no MIC, né, o método do investidor consciente, que soma aí as ações de dividendo, ações perenes com cíclica contra cíclica, ok? Então, quando a gente observa aqui, nesse primeiro ponto de vista, é por isso que você tem que juntar diversas informações para tomar a melhor decisão. A ação está cara, mas por um outro vetor, né, ela de repente representa uma oportunidade. Mas me diz aí o que você acha de Raizen? Você investe nela, nesta cotação, nesse preço, né, de acordo aí com as perspectivas? Se você quiser também, você pode encontrar outras ações que são consenso entre Graham e Greenblatt. Basta dar dois cliques em ações baratas de Graham e ações baratas de Greenblatt e ele vai te mostrar aqui uma lista, né, destas ações. Então, o painel está aí para vocês, com o link na descrição e nos comentários. E se você perguntar para mim se eu invisto hoje em Raizen, eu vou responder desenhando o nosso investidor consciente. São sempre 3 ondas de radar que eu uso aqui, né? Aquelas ações mais próximas, como eu já mencionei, TRPL, Banco do Brasil, Sanepar entrando aqui, Bradesco, aqui nesta borda de preço-oportunidade, conforme eu disse. A Raizen, para mim, olha, ela está começando a entrar aqui nesse, assim, num radar um pouco mais distante, né? Saindo das ações que eu nem olhava para as ações que eu estou olhando, haja visto aí as novas plantas, né? O aumento aí da produtividade, o etanol de segunda geração sendo o futuro da mobilidade, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Mas eu gostaria que vocês debatessem aí, né? Colocassem as suas teses também. Reduzindo o CAPEX, os investimentos, aumenta bastante a questão do lucro para os acionistas, vai melhorar com certeza aí os dividendos. Mas temos que aguardar, nada aí é tão certo, né, como o dia de amanhã, e o dia de amanhã pode reservar bastante surpresas, ok? Então, muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agradeço se você deixar o seu like, compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.